Então, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa gravação. E hoje nossa conversa vai ser sobre o Estado e a importância que ele tem em nossa vida diária. Eu diria, muito além de importância, o impacto que ele exerce no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E às vezes a gente assume o Estado como se ele fosse uma coisa natural, como se ele fosse algo tão óbvio quanto a gravidade. Eu digo óbvio no sentido de que a gente não pensa muito sobre a eventual necessidade. A gente aceita como algo que faz parte do nosso dia a dia, sem pensar muito sobre o que é, por que é e em que impacta a existência disso. Nesse sentido, essa nossa conversa de hoje tem relação com a gente entender um pouco mais sobre o que é que o Estado faz, por que faz, como é que ele atua em nossas vidas. E aí a gente entra um pouquinho na nossa aula anterior, se aprofundando depois sobre alguns conceitos elementares. Eu chamo de conceitos elementares porque, para alguns de vocês, as nossas discussões de hoje talvez sejam um pouco de chover no molhado. Talvez para alguns de vocês, eu não traga elementos novos, coisas novas, porque eu vou levantar aspectos do funcionamento da máquina pública. Vou levantar aspectos da máquina estatal e como ela roda, como ela opera. Em alguns temas, eu pretendo ser um pouco mais rápido, senão a gente vai entrar mais numa aula de direito constitucional do que na nossa proposta, né? Mas eu acho importante pincelar alguns pontos do nosso dia a dia que talvez alguns de vocês não compreendam o porquê operam de determinadas maneiras. Mas vamos, em nível de aquecimento, pensar um pouquinho. Vocês viram a notícia recente sobre... eu até postei para vocês no WhatsApp e coloquei no Google Sala de Aula também. Magazu, Amazon e Americanas entram em briga que favorece o cliente. Como é que é essa briga? Em vários grandes centros tem ocorrido uma certa disputa, não mais por dia de entrega, mas por quem consegue entregar mais rápido determinados produtos. E uma contagem que antes se dava por dias, agora ocorre quanto a horas, né? Quem é que entrega mais rápido aquele produto? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, professor. Pronto. E aí, o que é que acontece? Paralelo a esse cenário logístico, em que nós temos esse aspecto da entrega como um componente estratégico crucial para uma diferenciação entre esses grandes predadores do mercado, nós temos outra pauta rolando no nosso cenário nacional. Eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com esse assunto. É sobre a privatização dos Correios. O que vocês acham? Como é que vocês acham que esse assunto impacta na vida de vocês? Vocês têm uma opinião formada? São a favor? São contra? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Eu não sei, professor, muito bem o que relatar sobre esse assunto, porque em questão de experiência, né? As experiências que a gente viveu, tudo que é privatizado, o serviço fica pior, no meu ponto de vista. Uhum. Pode ser uma opinião minha, né? Mas, para mim, não melhorou em nada o que foi privatizado. Entendo. Eu acho que eles podem até melhorar alguma coisa na prestação do serviço, mas com as experiências que a gente tem de privatizações em geral, isso com certeza vai acabar custando mais caro para a gente. Eu acho que em todos os sentidos. Tanto como, acho assim, para a questão de quem trabalha, né, quem é prestador de serviço, que vai... Porque sempre ocorreu aqui por lá, abria concurso, né? Privatizando, isso não vai mais existir. E os serviços que eles vão acabar cobrando mais caro, né? Um Sedex, por exemplo. Com certeza eles vão subir
vão adotar outras medidas, não sei, acho que pode, é uma melhora que, como a Valéria falou, pode acabar ficando pior. Entendo. Alguém mais queria expor sua opinião sobre o tema? Todo mundo falando assim ao mesmo tempo, eu não entendo, não. Gente, esse assunto está bem quente, está bem ativo na mídia. Talvez vocês não conheçam nenhum funcionário dos Correios, mas eu tenho certeza que existem pessoas próximas de vocês que vão ter familiares, vão ter amigos que vão ser afetados diretamente por isso. Por outro lado, essa coisa da função social de uma empresa pública, ela deve se sobrepor a um desejo do mercado por uma competição mais rápida. Quantos de vocês já não tiveram experiências negativas com os Correios? Ou a experiência de vocês com o Correio é sempre positiva? O que vocês acham? Não, com certeza, Samuel, tem. Quem precisou do Correios, em algum momento, teve uma experiência não muito favorável. Uhum. Que, inclusive, eu quero até ressaltar aqui, eu não sei se os colegas aí já aconteceu isso, eu já tive de mandar a postagem pelos Correios, o SEDEX, né, que de SEDEX só tem um nome. Demorar bastante, demorar 10 dias para entregar e você pagar por um serviço que tem o nome de SEDEX. Mas, enfim. É verdade, é verdade. Mas aí é curioso a gente pensar sobre isso, né? Porque a exceção do próprio Estado, e a grosso modo é uma representação do que o Estado faz, você não tem absolutamente nenhuma empresa brasileira que pode bater no peito e dizer que está em todas as cidades do Brasil, né? Ou você tem? Nem a Igreja Católica, pessoal, pode dizer que está em absolutamente todas as cidades do Brasil. Os Correios, eles atendem de comunidades ribeirinhas até grandes centros. E é lógico que em grandes centros, principalmente, você vai ter uma dificuldade se comparado com algumas instituições privadas que têm mais interesse. Mas aí eu fico pensando, será que esses grandes predadores do nosso mercado logístico nacional, e eu digo nacional, mas é até inocência colocar a Amazon pareado com a Magalu. Não que a Magalu seja uma empresa pequena, ela é um gigante da nossa América Latina, mas a Amazon ela é um absurdo, ela é um fenômeno mundial. Então, se for comparar em termos de capital, é lógico que vai ter uma dificuldade a mais você colocar a Amazon para brigar em pé de igualdade por um mercado brasileiro. E se uma dessas empresas gigantes comprarem, por exemplo, a estrutura que hoje os próprios Correios têm, será que elas vão entregar, por exemplo, lá no sertão aqui do Rio Grande do Norte? Será que elas vão ter o mesmo interesse em atender cidades em que não há viabilidade econômica? Os Correios hoje, com todas as dificuldades, eles conseguem exercer uma função social não só para os seus empregados, mas eles atendem, inclusive, mercados que supostamente não são interessantes. E eu digo supostamente, pessoal, porque se você for fazer uma análise dos resultados do que os Correios entregaram nos últimos anos, ele só deu prejuízo em um dos últimos anos. Os Correios não só têm dado lucro para o Estado brasileiro, mas como têm desempenhado um resultado muito positivo, apesar de cada ano ser mais sucateado. E eu digo cada ano ser mais sucateado pela questão das estruturas dos próprios Correios, as convenções trabalhistas
e uma série de massacres que essa categoria profissional tem sofrido nos últimos anos. Então, é uma situação que a gente tem sim que ficar de olho. A gente tem um exemplo traumático com a Vale do Rio Doce. O que aconteceu com ela deveria ter nos ensinado a ficar mais de olho em privatizações e em temer um pouco delas. E eu digo temer um pouco porque nem todas as nossas privatizações foram 100% negativas. E eu digo isso se você for pensar no que aconteceu, por exemplo, com os serviços de energia elétrica de alguns estados. Teve piores em alguns lugares? Teve. Mas aqui eu vou dar um exemplo prático de que uns 20 anos atrás, se um cachorro mijasse aqui no poste, faltava luz na minha rua. E não é mais o caso. Essa privatização teve resultado positivo para a sociedade. Outras, se você for comparar a própria Vale do Rio Doce, que eu comentei que hoje é Vale, ela, em cerca de 6 meses, menos de um ano mais ou menos, ela já tirou todo o desempenho financeiro que custou a empresa. É uma coisa tão absurda o que tem acontecido, porque é um nível de entreguismo nunca visto antes. Porque você prepara toda uma estrutura ao longo de décadas de histórias, de lutas, de sangue. Você prepara tudo isso para entregar na mão do capital privado, que não só não vai ter o mesmo zelo e pensar em aspectos sociais, como ele vai simplesmente predar determinadas conquistas estruturais que tinham sido feitas antes. Então, gente, esse assunto, ele mexe muito com o nosso dia a dia. É só você pensar, por exemplo, o que tem acontecido com a Petrobras. Aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho vários amigos que literalmente perderam o emprego. Eu tenho outros que estão indo para outros estados. A situação é muito tensa, porque estamos vendo um verdadeiro desmonte com a máquina pública e estatal. E é curioso a gente pensar que isso não é um acidente, mas é um projeto neoliberal. E onde entra a nossa disciplina nessas discussões. O que a gente pode dizer que entende como atenção que devemos dar para essa temática? Minimamente, para a gente não sair compartilhando besteira no WhatsApp. Minimamente, para a gente não conversar besteira com os nossos familiares. Porque a gente não precisa ter uma opinião formada e cravada antes de estudar a fundo dessa temática. Nem todas as privatizações são negativas. Eu repito, tivemos bons frutos da privatização das telecomunicações. A gente teve bons frutos de alguns aspectos da privatização do que houve quanto ao saneamento recentemente aqui no país. No entanto, a gente não precisa se filiar partidariamente a esta temática. Então, eu estou levantando esse tema para vocês ficarem espertos, porque esses aspectos logísticos são muito importantes no mercado atual, sobretudo na nossa região, sobretudo em Tabuleiro do Norte, que é conhecido como a cidade dos caminhoneiros, tem uma localização estratégica fantástica, tem um histórico logístico com muito potencial. Então, essa temática vale a pena para a gente ficar de olho e observar atentamente os próximos passos. Nem que seja para futuramente a gente tomar outras decisões do ponto de vista, talvez, até eleitoral. Ou reforçando um determinado projeto, se a gente concordar com ele, ou, eventualmente, escolhendo outra opção. Ok, gente? Querem falar alguma coisa sobre isso ainda? Posso avançar? Vamos lá. Eu vou avançar, mas ainda na mesma temática. Por que faz sentido a gente ter uma discussão um pouco mais voltada à política quando estamos discutindo o Estado? Eu não sei se vocês já pararam para pensar um pouco sobre o conceito de política. Política
A grosso modo, seria a luta de determinados grupos por interesses coletivos. Interesses coletivos daquele grupo. E perceba, eu estou longe de colocar ela num patamar utópico e lindo e maravilhoso, com flores e o escambau, porque ela fala sobre luta coletiva. Essa luta coletiva pode ser em nome de um coletivo que não é a maioria da população. Mas se você for pensar bem, toda e qualquer decisão política é orientada à proteção de determinados interesses. Reitero, não necessariamente serão os interesses da maioria, mas são os interesses de um determinado grupo. E aí, a administração seria uma ferramenta que temos para alcançarmos nossos objetivos. Desde a nossa primeira aula, lá em Fundamentos em Administração, que eu tenho conversado com vocês, enquanto esse campo de estudo, dentro de uma lógica, de uma ciência que concilia interesses, otimizando esses. É como se nós pensássemos sobre os recursos que temos e, a partir desses recursos, idealizássemos objetivos. A política vai ser mais ou menos o jeito de a gente não estar se matando o tempo todo. Se você for pensar ela como uma ferramenta de articulação de grupos e confronto de forças, e perceba que, como confronto de forças, eu estou levantando um confronto civilizado. Um confronto não necessariamente civilizado seria por meio da guerra, né? Inclusive, a guerra, segundo algumas visões de mundo, poderia até ser vista como um instrumento político de dominação. Se a gente for pensar ainda mais a fundo, existem vários tipos de dominação, né? Mas nem todas elas passam por aspectos traumáticos como uma guerra. Mas é curioso a gente pensar filosoficamente sobre essa temática, porque a gente tem um grande conjunto político e um pouco mais dentro dele temos a nossa administração, vista como o quê? A ciência que diz respeito a estudar a otimização de recursos em grupo. Isso acontece sobre um plano de fundo. Isso acontece sobre um determinado piso. Senão, haveria caos. Vamos voltar lá para as cavernas? Naquela época em que o mundo era ainda mais hostil e você tinha menos estruturas físicas, né, de mínima manutenção, foi percebido por aquelas pessoas, aqueles seres, que quando eles se organizassem em grupo, eles se tornariam mais fortes. E se você for pensar, isso foi muito importante para estarmos conversando aqui hoje. E se você for analisar ainda mais a fundo, nós não somos a espécie mais rápida, nós não somos a mais forte, nós não somos a mais resistente. Nós temos muitas fragilidades naturais enquanto ser vivo que compete num ambiente de recursos limitados. E eu digo recursos limitados, da água que a gente bebe, que está lá nos rios, até as frutas que nos possibilitam hoje fazer nossos industrializados. Os recursos naturais têm relação direta com o estudo econômico, né? E aí a gente vê uma interface entre esses 4 pontos de estudo, que ela paira e ela é ligada pela administração, mas o piso dela, o que faz com que ela consiga manter-se de pé, é o direito. E o direito pode ser visto como a regulação em que você vai definir as regras daquele jogo. Se você não tiver claramente definido como as partes vão interagir, você vai acabar transformando essa interação entre as partes num jogo de forças,
num jogo meramente político, em que um lado vai, talvez, exclusivamente pensar nos próprios interesses. Professor, essa conversa tá muito viajona, velho. Tu hoje tá... Tu falou aí uma tonelada, eu não entendi uma grama, velho. Vai mais devagar? Vou. Vamos lá. Tem um filósofo chamado Thomas Hobbes que ele definiu há muitos séculos atrás uma ideia que, se você for pensar bem, é o que faz com que a gente continue junto até hoje. É o que ele chama de contrato social. Esse contrato social diz respeito a um acordo entre as pessoas vivas. Tem um conceito que eu já trouxe para vocês em outro momento e eu queria repeti-lo agora. Se você for pensar, sociedade, ela é uma junção de pessoas sobre o mesmo objetivo e essas pessoas se relacionam entre si por meio de uma comunidade de mortos, vivos e pessoas que não nasceram. Eita, poxa! Quer dizer que tu tá me dizendo que a sociedade é composta pelos mortos. Sim, eu estou dizendo isso é óbvio. E é óbvio, se você for pensar nos mortos como uma ideia, como o que eles trouxeram de avanços, de conquistas e de coisas que, de certa forma, fazem parte do nosso dia a dia e não teríamos como desenvolver do dia para a noite. A gente se baseia sempre em algo. A ciência, por exemplo, ela tem uma relação direta com isso, porque ela é uma construção em degraus. Você tem tijolinho por tijolinho, avanço por avanço, ideia por ideia, vinda muitas vezes desses mortos para o futuro desses vivos, nós. E nós, recebendo essa herança de conhecimento, de recursos, de estruturas mínimas, nós temos uma obrigação com aqueles que ainda não nasceram. Nós somos essa ponte. Nós temos a obrigação de receber o bastão e passá-lo adiante, não destruindo todos os recursos existentes. Essa é a ideia massa que a gente pode empregar na sociedade. Isso é um tecido social minimamente sustentável. Vocês vão conversar com a professora Jo em outro momento sobre o conceito de sustentabilidade e vocês vão perceber claramente uma ligação com essa viagem que eu estou passando para vocês. Mas, gente, contrato social é um acordo que nós temos ao nascermos quanto a direitos e deveres. Nós temos, segundo, por exemplo, a Declaração dos Direitos Universais, o direito à vida. Nós temos o direito à alimentação. Nós temos o direito a uma série de conquistas que vieram de antepassados. Pessoal, 200 anos atrás, se você tivesse um tom de pele do meu para um pouco mais escuro que eu, você não teria direito nem a estar em público como outras pessoas. Então, assim, a gente tem que ter em mente a história que nos veio antes de nós. A gente tem que reconhecer e entender a importância de compreendê-la para nos projetarmos melhor para o futuro. Daí é tão importante vocês usarem a administração como um elo de ligação entre a política e o direito. E por que eu faço tanta questão de mesclar esses campos do estudo? Porque, se você for pensar bem, são os que mais afetam a nossa vida diária. Da possibilidade de um golpe de Estado até um emprego que a gente recebe ou deixa de receber, isso tem ligação com nós podermos sair de casa, com nós podermos confiar nos nossos representantes, que, a propósito,
estão lá escolhidos por nós mesmos. O conceito de contrato social engloba inclusive isso, a ideia de convenções. Convenções estas que permitem um mínimo de vivência conjunta. Piorou, melhorou, e aí? Vocês estão compreendendo? Me dê um feedback? Para eu não avançar sem vocês entenderem o que eu quero dizer com essas falas? Rei no silêncio no sul. Tem alguém aí, gente? Tem. Tá bom. Também estou aqui. Vou partir do pressuposto que eu não estou conseguindo ser claro. Deixa eu tentar de outra forma. Vamos lá. O que eu quero dizer com contrato social? O contrato social, basicamente, tem relação com nós que acabamos de nascer e não temos ciência de nada. Ele tem a ver com nós, naturalmente, fazermos parte de um grupo. Esse grupo, para que ele consiga interagir sem se matar, ele vai viver sobre as mesmas leis. E as leis têm que valer para todos do mesmo jeito. Senão vai acabar se tornando um jogo de forças. Professor, então você está me dizendo que não existe jogo de forças? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Eu não estou levantando um discurso utópico em que parece que as coisas funcionam perfeitamente bem. Essa nossa aula, ela nunca deve se separar da realidade dos fatos. E eu não estou defendendo que o mundo é justo. Eu só estou comentando que nós temos mínimas regras para que a gente não viva meramente na barbárie. Para que a gente possa chamar de civilização, a gente tem que ter líderes políticos que nos representem, a gente tem que ter leis que protejam o nosso coletivo, e no nosso caso, e aí já é uma particularidade do Brasil, não é uma regra de outras nacionalidades, nós temos a ideia de Estado laico. E a ideia de Estado laico tem a ver com, apesar da religião influenciar muitos dos nossos representantes, a nossa máquina estatal não pode ser usada, o poder público não pode ser usado como forma de disseminação religiosa. O nosso Estado não tem religião. E, repito, é uma decisão brasileira. Outras nacionalidades não necessariamente compartilham dessa mesma ideia. Então, se eu não conseguir explicar ainda o que é o contrato social, deixa eu simplificar em um termo. O contrato social é um acordo coletivo. Esse acordo coletivo garante que você não vai sair de casa nu, porque isso é atentado ao pudor. Mas se você fizer isso, vai ter um agente do Estado que vai coibir a sua ação para que você não atente contra os valores de outras pessoas, contra a lei. E aí veja como... Porque no carnaval pode sair nu. Não pode. As escolas de samba. Não, ninguém tá nu. E aí você Tá traz... só pintado. Mas aí é muito legal. Essa tua contribuição é muito boa, Keliane. Obrigado. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que existe um elemento chamado cultura. E essa cultura, em muitos aspectos, a gente considera ela de mau gosto. Mas ela identifica um determinado grupo. E ela identifica o ponto que ele consegue continuar junto.
E isso ocorre ao ponto de que nós, culturalmente, temos determinadas concessões. E aí entra o que é e o que deveria ser como um elemento que criticamente não devemos esquecer. Perceba. Você chegou no banco. Você está lá há 3 horas. Pela lei, você não pode passar mais de 25 minutos. Mas, por favor, né? Quem de vocês não perdeu uma manhã no banco? Eu já. Mas, vamos lá. Chegou aquela pessoa, aquele idoso ou aquela idosa. E aí? O que é que tu faz? Tempo. Alternativa A. Fica com raivinha, mas mesmo assim cede a vez para ele. Alternativa B. Abre o maior sorriso do mundo e dá o dedo para ele. Não vou ceder meu lugar. Ou alternativa C. Dá uma de doido e vê se não aparece alguém para pedir para aquele idoso passar na sua vez. Vamos lá. Tempo. E aí, o que é que vocês fazem? Ah, Letra A, né? Mas por quê? que é o certo. Você me falou uma coisa massa. É o certo. Mas será que para algumas pessoas o certo não é eu não ficar o dia inteiro dentro de um banco? Já que a lei diz que é no máximo 25 minutos? Verdade. Algumas pessoas poderiam pensar que o certo seria esse idoso ter uma fila específica para ele, porque banco ganha muito dinheiro. Mas tem prioridade, por isso que as pessoas cedem. E alguns ainda não cedem e ainda ficam revoltados, né? E aí é que tá. Se ele tem a fila dele, por que eu vou ceder meu lugar? Gente, isso aqui é um exemplo fictício. Em bancos maiores, quando a gente entra, a própria ficha já define, né? Quem é preferencial, quem é pessoa física, pessoa jurídica, ela é todo tipificado lá em nível processual. Mas o que eu quero dizer com esse nosso exemplo é que existem concessões culturais que nós acabamos aceitando e não necessariamente estão certas segundo nossa lei. Essas convenções têm relação direta com outro conceito importantíssimo para a gente compreender a ideia do contrato social. É a moral e a ética. Vamos começar com a moral? A moral, ela é individual. Sempre que você tiver na dúvida entre moral e ética, o que é moral, o que é ética, lembre desse atalho na sua cabeça. Moral é individual. 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 Entenderam, né? E o que é que eu quero dizer com moral é individual? A moral tem uma relação direta como você se sente com você. E aí, tu tá andando na rua, tu acha uma carteira. Como é que você ia se sentir se você não devolvesse essa carteira, tendo a chance de fazê-lo? A carteira tem lá o nome, José Mário. Tu sabe onde o José Mário mora. Mesmo assim, tu não foi devolver a carteira do José Mário. Como é que você se sente com você? Isso é moral. Diferente da ética. A ética tem relação com expectativas que um determinado grupo tem sobre como você deveria agir. Do ponto de vista ético, é claro que as pessoas esperam que você devolva uma carteira. Mas a tua moral, no fim das contas, é o que vai dizer se você vai devolvê-la ou não. É tua moral, no fim das contas, que vai dizer se você vai dar lugar para o idoso na fila ou não. É tua moral, no fim das contas, que vai dizer se você deve, por exemplo, beber e dirigir ou não.
Alguém abriu o microfone, quer falar? Professor, é como se eu tivesse, para me colocar no meu lugar, né? Se eu tivesse perdido minha carteira, lógico, com certeza que eu queria ela de volta. Sim, sim. E aí, gente, o conceito de moral, eu não estou trazendo aqui para buscar uma aula de catecismo, ou moral e cívica, para quem estudou isso antes, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu estou trazendo essa temática para relembrar vocês que todas as profissões, por exemplo, têm um código de ética. O código de ética de nós, administradores, tem determinadas expectativas. O código de ética dos éticos, dos advogados, de todas as categorias profissionais, ele diz, uma espécie de tabela, o que é que pode e o que é que não pode. A ética, ela é um conceito mais, vamos dizer assim, definível, ela é uma coisa mais palpável. Quando a moral é uma coisa tua própria. E vejam, no fim do dia, é a moral que diz o que você faz. Porque todo mundo sabe, por exemplo, que não é certo colar na hora de responder uma tarefa minha. Todo mundo sabe disso. De outros professores, numa prova, uma coisa do tipo. Mas Samuel não está aqui, né? Ele passou um negócio meio difícil aí que eu nunca tinha visto, não deu tempo de pesquisar. Na verdade, é até fácil, né? Porque eu tenho mais o que fazer. E aí eu vou lá, dou uma googlada marota, dou uma pescada daqui e dali e ele nem nota. Talvez eu não note. Mas tua moral, talvez, deveria ficar ofendida com você mesmo. Do ponto de vista ético, como administrador, eu vou lançar um relatório de vendas. Eu posso pesquisar na internet sobre isso? Claro. Desde que eu referencie. É a expectativa que se tem. E veja que esses dois conceitos, eles são cruciais para que nós compreendamos o que é o contrato social. O contrato social é o que diz que a ética vai ter algum tipo de validade. Por quê? Porque muitas vezes, se não tiver algum tipo de punição, as pessoas simplesmente não se importam. Todo mundo sabe que não pode estacionar em fila dupla. Muita gente trava o trânsito porque é rapidinho, eu estou só indo ali. Quem daqui nunca estacionou numa vaga de deficiente? E, pessoal, eu não estou aqui querendo dizer que essas coisas são certas e a gente vai relativizar do mesmo jeito que a gente relativiza a cultura carnavalesca que Keiliane trouxe, por exemplo, de as pessoas, não pode ficar nu, mas no carnaval pode, né? É uma coisa meio de estado de exceção. Esse é justamente um dos nossos problemas, porque a gente meio que terceiriza as coisas. A ideia do Estado foi genial, porque nós temos uma instituição maior que nos protege. Nós, sozinhos, a gente morre na natureza. Em junto, a gente constrói pirâmides. Então, o Estado tem que ser forte para que nós consigamos ser fortes. Mas precisamos ter as regras do jogo claramente definidas e que essas regras sejam justas do ponto de vista da nossa moral. Ela não pode ser o tempo todo confrontada, esquecida, castigada. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu hoje. 6h30 da manhã, tá eu no posto de gasolina, e aí eu ia calibrar os pneus do meu carro, porque eu estava apressado para fazer algumas coisas.
Eu já saí de casa um pouco atrasado, porque eu tinha alguns compromissos. E aí, antes de eu conseguir chegar na bomba de ar, né? Na câmera lá de encher o pneu de ar. Um carro entrou na minha frente. E aí, calibrador. Calibrador, obrigado, Zé Mário, obrigado. Fugiu esse nome. Aí entrou um idoso na minha frente, um senhor. Naturalmente, eu não ia fazer briga por causa daquilo, mas tudo bem. Ele entrou na minha frente, desceu do carro com toda a paciência possível. E eu não sei se vocês já interagiram com uma pessoa que nitidamente não se importa com o tempo dos outros. Eu imagino que já. Mas tudo bem, eu vou fazer o quê, né? Fiquei lá esperando minha vez. Gente, os 4 pneus, esse cidadão reclamou porque o pito do calibrador que fazia o encaixe com o pito do pneu do carro. Me perdoe por não saber esses nomes, certo? Eu chamo tudo aí de breguete. O breguete que encaixa no outro breguete lá, ele estava quebrado. E aí ele precisava fazer uma certa pressão, uma certa força para conseguir encaixar. Ele reclamou disso, os 4 pneus. A reclamação dele era clara. As pessoas não valorizam o que é dos outros, absurdo, isso aqui quebrado, porque isso aqui é para todo mundo usar. Os 4 pneus, fazendo isso com toda a paciência do mundo. Ele, paciência entre aspas, porque ele ia esbravejando, mas ia esbravejando e fazendo lentamente. E eu esperando apressado. Uma coisa que eu deveria gastar 2 minutos, eu gastei mais de 10, porque esse bendito cidadão não terminava o que ele se propôs a fazer. Fiquei com a nítida impressão que era birra, mas fiquei calado, não fiz nada. Ele chegou primeiro, forçando a barra, mas foi primeiro. Gente, quando o cara terminou de calibrar, ele jogou o calibrador no chão. Ele jogou o calibrador no chão e simplesmente saiu. E eu fico pensando, porra, ele estava agorinha reclamando que as pessoas não valorizam o que é dos outros. E estava reclamando porque o piloto lá está quebrado. E está quebrado por gente como você, seu animal. Falsa moral, hipocrisia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por quê? Eu estou contando essa história para exemplificar o quanto nós terceirizamos obrigações que temos com o convívio social. Aquele calibrador é de uma empresa privada, mas é de uso coletivo. Respeita o coleguinha, poxa. Cuida desse piloto, cacete. Enfim, me perdoe aí os devaneios. Alguém levantou a mão, quer falar? É isso, mano. Oi, Mário. É isso, mano. Eu me lembrei agora quando você falou uma vez. Primeiro tira o cisco do seu olho para olhar o dos outros, né? Perfeito. É isso mesmo. Exatamente. Quer falar, Keliane? Levantou a mão? Eu, de novo, tinha uma amiga minha no ensino médio que ela jogava lixo no chão. Mulher, não faça isso, meio ambiente. Aí ela, eu tenho que dar emprego aos garis, não sei o quê. Ela tinha essa justificativa. Você vê, engraçado que as pessoas contam historinhas que faz sentido na cabeça delas. Porque isso dá um quentinho na moral delas. É um jeito de elas justificarem o que elas sabem que moralmente é condenável. Mas isso quebra o nosso contrato social. É isso que torna a vivência de grupo mais difícil. Quando o bendito quebra uma lâmpada pública só para mostrar que tem mira, ele não está afetando só a vida dele. Quando o filho de uma macaca ele dirige, ele bebe e dirige, ele não está só pondo a vida dele em risco. Ele está pondo a vida de todo mundo em risco. E esse é o problema de a gente achar que as nossas ações têm a ver só conosco. O contrato social diz que a nossa vida em sociedade
tem a ver com o quanto a nossa participação em ações de grupo permite que outras pessoas consigam participar depois. Lembra do que eu falei? Sociedade, pessoas que morreram, pessoas que vivem, pessoas que vão nascer. É isso no fim das contas. Essas pessoas não evoluíram dos primatas. Essas pessoas ainda são primatas com comportamentos animalescos e acham que não, acham que podem se chamar de homens ou mulheres, né? Enfim, vamos lá. Ângela levantou a mão ou eu vi errado? Não, professor, eu tinha levantado. Quer falar mais não? Não, só um breve comentário sobre esse exemplo aí que o senhor citou. E realmente, infelizmente, aqui no Brasil, né, é costume da gente não valorizar a coisa pública, né? Isso não é de agora. Eu me lembro, quem é da minha geração, quem não se lembra daquele bom e velho orelhão, né? Aqueles orelhões, na época Tamo que junto. funcionava, dificilmente, quando você precisava fazer uma ligação, que era aquele cartãozinho de unidade, que você precisava fazer uma ligação, você tinha que sair rodando, eram alguns poucos espalhados na cidade, e você tinha que sair caçando o que prestava, porque eram as pessoas mesmo que esculambavam. Aqui, agora deixou mais, mas até uns anos aqui atrás, aqui em Tabuleiro mesmo, aqueles bancos ali das praças aqui sofriam, o pessoal quebrava mesmo. Né? Tinha a boa e velha TV ali na Praça da Matriz, que ligavam à noite para o pessoal assistir novela, Jornal Nacional, o Fantástico, dia de domingo, e o pessoal quebrava de propósito. A prefeitura ajeitava, passava uns dias funcionando, o pessoal ia lá e quebrava. Então, assim, infelizmente, as pessoas ainda evoluíram um pouco, as coisas se modernizaram, mas, infelizmente, essa ideia do desprezo pelo coletivo, eu acho que ainda continua muito pertinente no meio da gente, infelizmente. É verdade, é verdade. Assina embaixo no que você está dizendo. Deixa eu mostrar um vídeo que ele propositalmente vai despertar um incômodo em vocês, mas a intenção é essa, certo? Keliane, quer falar? Quero. Se eu estiver enchendo muito saco, você pode mandar eu parar, porque hoje eu estou inspirada. Fica à vontade. Eu gosto de vocês inspirados. As pessoas falam muito em corrupção, só que todo mundo já fez alguma coisa que eu considero corrupta, tipo, como você diz, colar no trabalho, tocar a campainha e sair correndo. Tudo isso não deixa, troca de favores, tudo isso é corrupção, mas só fala dos políticos. Outra coisa, os homens falam muito em aborto, que é horrível, não sei o quê, mas não quer usar a camisinha, pura hipocrisia. Concordo. Eu tô falando isso na questão de moral, você tá entendendo, né? Claro, concordo. E assim, é importante você ter dito isso, Keliane, porque eu não quero aqui me colocar como paladino da moral e bons costumes e querer parecer que tudo que eu faço é certo. Claro que eu tenho meus defeitos, eu tenho certeza que vocês têm os defeitos de vocês, e a gente tem que conhecê-los e lutar para que eles não nos dominem, né? Eu acho que esse é o passo essencial. Eu não estou aqui querendo dizer que nós temos que viver todos como santos. Estou explicando o conceito de contrato social, discutindo o que está por trás dele e levantando a bola para a gente pensar um pouquinho sobre coisas que nós deveríamos fazer para conseguirmos conviver melhor em grupo, né? O direito é um instrumento que define as regras desse jogo, como é que ele opera. Mas, no fim das contas, a moral e a ética são a bola e o campo, porque é a partir deles que a gente consegue ter ações mais próximas do nosso dia a dia. O Código Civil, o Código Penal, a Constituição são conceitos um pouco distantes do nosso dia a dia. Apesar de a gente achar isso, na verdade eles não são, né? Porque tudo que a gente faz nessa vivência de grupo, ela é descrita por uma lei anterior, mas no fim das contas a gente se aproxima muito mais da moral e da ética. A ética
por causa das nossas relações profissionais e a moral por causa da nossa cultura, da nossa religião, da nossa vivência familiar. Então, acaba que, a partir desses dois conceitos, fica um pouco mais fácil a gente entender qual seria o passo seguinte numa compreensão mais aprofundada do que seria o direito. Gente, eu queria que vocês vissem esse vídeo e ele é bem incômodo, viu? Dê uma olhadinha aí, por favor, e vamos pensar sobre isso. Assassinato do estudante da USP, Felipe Ramos de Paiva, se entregou hoje à polícia. Como se apresentou e não tem passagem criminal, foi liberado. Junto com o advogado, Irlan Santiago se apresentou espontaneamente na delegacia. De acordo com a polícia, ele confessou em depoimento ter participado da tentativa de assalto que terminou com a morte do estudante Felipe de Paiva, ocorrida no dia 18 do mês passado. Irlan disse que o autor do disparo foi um comparsa, mas não revelou o nome. O advogado concordou. Todo bandido tem ética. Você é um cara experiente na área criminal. Eu sei que você está fazendo essa pergunta simplesmente por fazer. Que você sabe que em todas as profissões tem ética. E na sua profissão, se tiver um repórter na sua frente, a ética dele é dar espaço para você também trabalhar. Apesar de ter um jovem que confessou. E aí, gente? O que é que vocês acharam? Deu para ouvir ou ficou baixo demais? Eu não vi direito. O cara matou um, foi? Foi. E o advogado disse que ele não iria revelar quem era o comparsa, porque todo bandido tem sua ética. Todas as profissões têm uma ética. Justo, né? E aí? O que é que vocês acham disso? Eu só quero dizer o seguinte, eu não sei se é ético ou se não é. Eu só achei, no mínimo, muito oportunismo dele usar essa frase. Eu trocaria a ética por oportunismo, só isso. Mas eu já ouvi falar que tem uma ética aí no mundo dos bandidos. Eles chamam de ética, né? É tipo as regras deles, tem que ter as regras. Uhum. Não, mas é engraçado, assim, a questão e é certo ele cometeu o crime, né? Aí faz um bolo medonho, porque não é certo ele cometer o crime, mas como é que aí ser certo, tipo assim, uma ética deles, né? É um pouco contraditório, não mexe com muita coisa aí, né? É, porque se fosse um policial, né, a lei permite. É legal isso aí que você falou, Mário. Oi? Quem vai falar? Não, porque assim, se eu tiver escutado direito, o cara se matou, ele roubou, matou o menino, se apresentou com o advogado, e no depoimento ele disse que tinha sido um companheiro dele, um comparsa dele que tinha disparado, efetuado o tiro. Para ele não dar esse nome dessa pessoa que ninguém sabe se existiu, o advogado dele entrou e disse que ele tinha uma ética que ele não podia dizer. Porque se fosse dele, advogado com o cliente, realmente eles têm uma conduta que eles não podem, certas coisas não podem revelar, né? Mas foi do cara, do acusado, que não podia, ele tem uma ética que ele não pode revelar o nome. Quer dizer, ninguém sabe nem se essa pessoa realmente existe. Então, assim, a leitura que eu fiz disso aí é que, volto a dizer, foi muito oportunismo isso aí, caiu como uma luva, como se diz. E ninguém sabe se existe realmente essa outra pessoa. É uma pessoa que ele não vai revelar o nome, e ponto. Vamos ver de novo, ó. Pode ser que seja verdade, pode ser que ele tenha medo também de dizer quem é. Vejam, vê se fica melhor o áudio agora. Vê se fica melhor o áudio agora. Por fazer. Você é um cara experiente na área criminal? Eu sei que você está fazendo essa pergunta simplesmente por fazer. Que você sabe que em todas as profissões tem ética. E na sua profissão, se tiver um repórter na sua frente, a ética dele é dar espaço para você também trabalhar. Apesar de ter confessado. Melhorou agora?
Melhorou agora? Deu para ouvir? Deu para ouvir, pessoal? Sim. E aí, vocês comentaram, Mário falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque se você for pensar de maneira bem grosseira, inclusive quanto ao conceito que eu levantei sobre ética, comentando diretamente sobre a relação profissional da ética, expectativa que os outros têm, a gente pode perceber o quanto esse assunto tem camadas. Seria uma suposta ética profissional dos bandidos superior ao conceito de ética e vivência em sociedade? Estaria equiparável, lado a lado, a morte de uma pessoa, entregar quem matou essa pessoa, ou seja, Código Penal, Constituição Brasileira, Declaração Universal dos Direitos Humanos, estaria essa ética profissional superior a esses outros conceitos que eu acabei de dar para vocês? É óbvio que não, gente. É óbvio. É óbvio que aqui não tem conflito ético. Porque não se pode falar em uma ética que não considere as regras do jogo. Não se pode falar em uma moral que desconsidere o quanto o que você faz pode ferir outras pessoas. É por isso que a gente não... Oi? É uma ética ilegal, né? Essa que ele se refere. Não faz sentido. Não faz sentido de maneira alguma. É ilegal. Por quê? Porque nós que vivemos em sociedade aceitamos as regras do jogo. Eu não gosto dessa história de vida em sociedade, usar roupa, tirar documento. Vá para as montanhas, vá para a caixa prego. Mas se você vive em sociedade, você tem que aceitar as regras existentes. Nenhum de nós pode descumprir a lei alegando que não conhece a lei. Ixi, matei o cara. Pô, foi mal, ó. Sabia não que não podia. Não existe isso, gente. É absurdo. E eu estou falando essa coisa de matar porque ela é óbvia conforme nossa moral. Mas existem determinadas leis que, às vezes, de fato, a gente descumpre por desconhecimento. É um local que você vai pescar e não sabia que não podia pescar naquela época do ano. Às vezes é uma área que você não sabia que não podia estacionar porque não estava bem sinalizada. Essas questões, vamos dizer, menores, e eu digo menores se você for comparar com um assassinato, né, gente? Porque a lei, ela é uma só, você tem que cumprir todas e acabou. Como eu acabei de dizer, você não pode alegar desconhecimento da lei para descumprir a lei. No entanto, por uma questão cultural, determinados pontos a gente relativiza mais. Se eu sair agora de casa de sunga, o pessoal vai achar estranho. Se eu sair na praia de sunga, as pessoas vão considerar mais natural. Por quê? Porque é uma questão cultural. Nós temos que ter uma compreensão mais apurada para entender como funciona esse nosso contrato social. Quer falar, Keliane? Eu entendo isso aí, mas o policial, ela permite, né, matar, ninguém fala nada. Não, tem uns que é legítima defesa, mas tem outros que é abuso de poder. Claro. De fato, isso acontece. Existe hoje uma discussão, inclusive, bem afiada sobre isso. Eu confesso que eu não tenho muita propriedade para discutir o assunto a fundo, mas a própria legislação penal, ela dá autorização para os casos de legítima defesa, os casos de pleno exercício profissional. Então, o abuso de poder, eu não vou dizer que não existe, mas é um dos vários temas que a gente tem que analisar caso a caso para não ter uma opinião
vazia, né? Eu coloco esse assunto emparelhado, ainda que em termos de natureza seja diferente, mas ele é tipo o que a gente falou no início da aula sobre privatização. A gente tem que analisar caso a caso, né? Mário, quer falar? Não, assim, interessante que ele lembrou dessa ética que ele tinha entre ele e esse comparsa que pode haver ou não, e não lembrou que, tipo assim, existe a delação premiada, né? Que ele poderia se safar se ele contasse quem é essa pessoa, sei lá, tinha que pensar também por esse outro lado, né? Se ele tá falando em ética. Aí pensar numa ética dessa forma para ele e esquecer dele ao mesmo tempo. Do ponto de vista do processo penal, nem sempre ele teria essa oportunidade, né? Mas eu entendi o conceito que você trouxe. É curioso a gente pensar que existe muita coisa por trás da ação desse bandido, né? Eu estou chamando de bandido, mas a gente viu uma notícia jornalística. Eu não fui a fundo no processo para compreender ele melhor, né? Mas, gente, retomando um pouquinho do que nós comentamos na aula passada, eu espero que a essa altura já esteja claro o conceito de Estado. O Estado seria a junção de instituições que representam um determinado grupo, representam um determinado povo. Elas são instituições que têm a chancela popular, elas representam incontestavelmente um grupo de pessoas. E aí a gente tem a diferença de governo. O governo seria aquela representação mais de um determinado grupo. Nós temos hoje o governo Bolsonaro, mas nós temos o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é a instância máxima. É ele que a nossa Constituição discute. É ele que é regido por nossa Constituição. E por que é importante a gente compreender isso? Porque na nossa política nacional, nós temos ações de governo e ações de Estado. E percebam nesse slide que não à toa eu escrevo governo com G minúsculo e escrevo Estado em E maiúsculo. Porque o Estado sempre vai ser maior que um determinado governo. Uma política de Estado, ela vai ser uma política orientada a mudar uma realidade estratégica, combater um determinado aspecto que tem consequências profundas na vivência da população. Já uma decisão de governo, uma política de governo, ela resolve uma situação transitória, ela resolve uma situação passageira, uma coisa que está acontecendo naquele período e talvez, se mudar o governo, se mudar as pessoas que estão gestando uma determinada cidade, estado ou nação, mudando essas pessoas, as políticas de governo não vão continuar. Então, muda as políticas de governo. Exemplo prático. Temos questões que são discricionárias. Veja, essa palavra, se vocês estiverem anotando, anote agora, discricionário é algo que o gestor pode fazer ou não. É diferente das coisas que são vinculadas. O que é vinculado é obrigatório que o gestor faça, por lei. Ele não tem a opção de não fazer. Então, o que é que eu quero dizer com todo esse papo? A política de governo tem relação com coisas que representam a maior parte das pessoas num determinado espaço de tempo. E essa maior parte das pessoas pode, inclusive, alterar-se. Já que o nosso sistema eleitoral, ele nem sempre elege a decisão da maioria das pessoas. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Mas um exemplo de uma política de governo, a gente pode falar desse fundão eleitoral de 4,5 bilhões. Isso é discricionário. Isso é uma decisão que é regida por interesses de grupos. Vamos linkar com o que eu falei no início da aula sobre política? Vamos lembrar o que eu falei lá nos primeiros slides,
quando eu trouxe para vocês a ideia de política como uma representação de interesses coletivos. E eu disse para vocês que não necessariamente esse coletivo vai ser a maior parte das pessoas. Isso é uma política de governo. É algo que resolve um problema X. Uma política de Estado é uma coisa mais profunda. E aí a gente tem o Bolsa Família, por exemplo, como uma política de Estado. O Bolsa Família, para quem não sabe, ele é uma política desde o governo do PSDB. Claro que ele não tinha esse nome. O governo depois do PSDB, o governo do PT, ele aprofundou, alterou algumas coisas desse programa, ao ponto de que hoje ele é inclusive uma bandeira do atual governo Bolsonaro, que colocou em trâmite, pautou esse projeto essa semana agora. Então veja que o Bolsa Família nasceu como uma política de governo PSDB e existe até hoje como agora um programa de Estado. Compreendem essa ideia, gente? Resumindo, política de Estado são políticas orientadas à transformação profunda da sociedade, enquanto políticas de governo têm relação com resolver problemas transitórios e atender um determinado programa eleitoral. Beleza? Posso avançar? Rapaz, posso avançar ou não posso avançar? Pode. Vamos para frente. Já ouviram falar de cláusulas pétreas? Uma cláusula pétrea é uma cláusula que não pode ser alterada. A ideia aqui, não vá pensar naquela cerveja, não, que nem o nome lembra, mas não é não. Cláusula pétrea tem relação com cláusulas inalteráveis. A nossa República Federativa, ela é inseparável. Os estados não podem se separar. Eles estão juntos em níveis. Lembra que a gente conversou lá no primeiro semestre de nível operacional, tático e estratégico? Nós temos, analogamente, União, que é o governo federal, estados, que são o governo estadual, como o nome sugere, e os municípios. Aqui eu tenho representações desses poderes. Aqui eu tenho o governo executivo em cada uma dessas situações, representadas em nível federal por Bolsonaro, nível estadual por Camilo, nível municipal por Hildson. Claro, a gente não pode esquecer o Distrito Federal, mas ele é outra situação, ele é um ente à parte. Mas é importante que vocês compreendam nesse conceito que existe responsabilidade em cada um desses níveis. Cada um deles faz coisas diferentes. As obrigações do governo federal são diferentes, mas concorrentes das do governo estadual. E o que é que eu quero dizer com diferentes, mas concorrentes? Eu quero dizer que a União tem a obrigação de fazer o que o Estado faz. Já o Estado não tem a obrigação de fazer tudo o que a União faz. Isso se aplica também em nível municipal. E eu quero dizer com isso que assuntos mais relativos ao nosso dia a dia, como, por exemplo, onde eu posso estacionar, onde começa e onde termina a minha cidade, e isso são pautas municipais, é fato. Assuntos relativos à organização dos territórios, onde é que termina Tabuleiro, onde é que começa Alto Santo, são assuntos estaduais. Sim, natural. Mas a saúde da população, a educação da população, a segurança da população, ainda que sejam pautas relativas ao nosso cotidiano, elas têm responsabilidade concorrente da União e dos estados. Em determinados assuntos,
esses entes, eles agem em conjunto. Afinal, ainda que penitenciários, por exemplo, sejam uma responsabilidade do governo do Estado, isso não significa que o governo Hudson não possa colaborar com, por exemplo, algum programa para uma delegacia, por exemplo. Esses órgãos têm leis próprias. Essas leis, o importante é que elas não conflitem entre si. Quer um exemplo prático? Dia desse, eu vi numa cidade aqui no Rio Grande do Norte, um vereador que queria colocar um projeto de lei para proibir o uso de capacete. Vocês sabem por quê? Assalto. A cidade estava tendo muito assalto, e aí o cara queria proibir o uso de capacete dentro da cidade. Vamos lá, gente. Vamos ser bem racional. Talvez, pensando do ponto de vista cultural, e aí vocês percebem, vocês lembram que a gente conversou sobre cultura hoje. Talvez pensando do ponto de vista cultural, essa ideia não seja tão absurda. No meu interior, e eu vejo em Tabuleiro também, já é comum as pessoas não usarem capacete, por uma questão, inclusive, de irresponsabilidade mesmo, não é nem de medo de assalto. E aí o cara queria fazer essa proibição pensando em quê? Você, motociclista, está andando de capacete é porque tu quer errar, é porque tu quer fazer assalto, tu quer fazer coisa errada. E por que isso não pode, gente? Vocês podem me responder? Por que essa ideia fere o nosso contrato social? Algum palpite? Porque já tem outra lei, a questão do Detran, né, que já confronta isso aí, né? A lei federal é clara. Muito bem, Mário. A lei federal é clara. Você tem que usar capacete, acabou. Não tem o que se discutir sobre isso. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que existe o que nós chamamos de princípio da simetria. O princípio da simetria garante que a lei federal guia as outras leis. A lei federal é o norte, a bússola apontando para o norte, e a estadual e a municipal têm que seguir para onde esse norte apontou. Não pode haver divergência. Naturalmente, você não vai ter uma lei federal discutindo sobre vaga de estacionamento de Tabuleiro do Norte ou de Areia Branca. Natural. Então, o que é que vai acontecer? Esses próprios municípios vão regular essas temáticas que são próprias do seu dia a dia. Porque existem competências. Inclusive, quando a gente vai pensar nos impostos. Esse conceito de competência, pessoal, esqueçam o que vocês estão vendo com o professor Paulo na gestão de pessoas, quando a gente vai conversar sobre competência aqui. Competência municipal, estadual ou federal não tem relação com aquela pessoa fazer aquilo bem ou mal. Tem relação com ela ter a capacidade, competência, a quem compete, e a obrigatoriedade de executar aquela ação. Você não pode ter, por exemplo, um município cobrando imposto de renda federal. Não pode, é absurdo. Você não pode ter um município cobrando ICMS. Você não pode ter o governo do estado cobrando IPTU. Cada um desses impostos, cada um desses tributos vai ter uma relação direta com o ente que cobra ele. Por quê? Porque compete a esses órgãos, compete a esses entes arrecadarem. Eles arrecadam para distribuir esses recursos para os outros setores e então administrar. Professor, de novo, velho, tu tá falando grego de novo, cara. Vamos lá, vamos tentar de outro jeito? Gente, nós temos 3 poderes na nossa república.
executivo, legislativo e judiciário. Cada um deles tem funções diferentes. Cada um deles diz respeito a um aspecto diferente da nossa vida. Como acabei de explicar, o executivo arrecada e administra. Mas essa arrecadação e administração, para acontecer, ela precisou antes de uma lei que prevesse. Você não pode ter um imposto inventado por um prefeito, presidente ou governador. Esse imposto ele vai ser criado por um deputado, senador ou vereador. E aí, essa criação, para que ela ocorra, ela precisa de um projeto de lei. Primeiro vem a lei. Primeiro nós definimos as regras do jogo, depois a gente joga. Mas para um jogo ser bem jogado, para um jogo acontecer, ele precisa de um juiz, que é quem decide sobre casos concretos da vida diária. Esse é o nosso sistema de freios e contrapesos. E esse nome não é à toa, gente. Freios e contrapesos diz respeito a um sistema está freando o outro e pesando e fazendo contrapeso no outro para que um não se sobreponha e um faça invadindo a competência do outro. Tá claro, gente? E aí, explico de novo isso ou não? Reino silêncio no sul, mas eu preciso saber se vocês entenderam isso. Vamos lá. O que é que o Poder Judiciário faz? Valendo meio ponto. Cria as leis e fiscaliza, né? Não. O legislativo. Não, sim, o legislativo, né? Porque eu tava falando. O judiciário. Julga as leis? As leis, né? Judiciário julga. Legislativo legisla. Executivo executa. E aí, veja, nós temos determinadas instâncias em que cada uma delas vai fazer uma determinada função. No caso do legislativo, essas instâncias, juntamente com o executivo, são eleitas. E existe o sistema majoritário e o sistema proporcional. Alguém sabe me dizer a diferença? O que é o sistema eleitoral majoritário? Alguém sabe? Seria o TSE? Não. Uma eleição majoritária. Deixa eu melhorar a pergunta. O que é uma eleição para majoritária? Governador, presidente. Show! É isso aí. Governador, presidente, prefeito e senador. Por que se fala no eleição majoritária? Porque ganha aquele que tiver mais votos. Simples assim. Majoritário diz respeito à vontade majoritária, à vontade da maioria das pessoas. Diferente de um outro tipo de eleição, que é o caso do vereador, deputado. O vereador e deputado, seja o deputado estadual ou federal, ele passa por uma eleição proporcional. Perceba, gente, que nós estamos discutindo como funciona a nossa república, como funciona o nosso sistema, vamos dizer assim, de poderes. Esse sistema passa por eu eleger uma instância máxima, que vai ser o meu presidente. Ele vai escolher ministros de Estado, secretários dos ministros e instâncias. No legislativo,
eu vou ter o que o que nós chamamos de sistema bicameral. O que diabo é isso? O sistema bicameral é o sistema em que as leis, para serem aprovadas, precisam passar por duas votações, por duas casas legislativas que analisam elas. Uma delas analisa conforme os interesses dos estados. Cada um dos nossos estados tem 3 senadores. Então, o senador não é um representante do povo. O senador é um representante do Estado. Diferente do deputado, que representa o povo. E é por isso que a quantidade de deputados é bem maior. Nós temos 512 deputados e só 81 senadores. Alguns estados têm mais, outros têm menos deputados. Por quê? É uma questão de proporcionalidade. Os deputados são uma representação do povo. E é por isso que a eleição deles é proporcional. Numa eleição proporcional, não conquista uma cadeira quem tiver mais votos. Conquista a cadeira quem proporcionalmente conseguiu o coeficiente eleitoral. Professor Maria, velho, que aula viajona. Que diabo é coeficiente eleitoral? Vamos lá. Tabuleiro tem 13 vereadores. Tabuleiro, numa proporção de, vamos dizer que o colégio eleitoral de Tabuleiro, eu não sei quanto é, certo, gente? Se alguém souber, por favor, me diga. 25 mil. Pronto, 25 mil habitantes. Vamos fazer uma conta bem grosseira aqui. 25 mil eleitores dividido por 13 cadeiras dá um coeficiente eleitoral de 1.923 votos. Então, para um vereador em Tabuleiro do Norte ser eleito, sozinho, ele teria que ter mais ou menos 1.923 votos. Eu estou colocando mais ou menos porque a gente não tem os números exatos. Isso aqui é só para eu ilustrar como é que funciona o sistema proporcional. E aí você me fala, professor, mas nenhum vereador aqui conseguiu quase 2.000 votos. O vereador aqui fez 1.000 votos, 1.500. Teve uns que foi eleito até com 500, até menos votos do que isso. Foi ou não foi assim na última eleição? Foi. Por quê? Foi Alguém sim. sabe me dizer? Partido, questão do partido. Exatamente essa ideia, Mário. É esse o sistema proporcional. Você junta os votos daquele determinado partido. E aí imagine que você tem Keiliane e Matheus como candidatos daquele partido. Cada um dos dois fez mais ou menos 1.000 votos. A Keiliane fez 1.100 votos. O Matheus fez 1.000 votos. O partido de vocês dois conquistou uma cadeira. Mas essa uma cadeira vai para a Keiliane, que teve mais votos. Essa é a ideia do sistema proporcional. Você junta um determinado grupo, partindo do pressuposto que quem está naquele partido é porque é de um grupo. E quem está naquele grupo pensa que as pessoas daquele grupo merecem uma cadeira, merecem ser eleitas. Então, quem tiver mais voto daquele grupo é que fica com essa bendita cadeira. E isso se aplica ao vereador, ao deputado estadual e ao deputado federal. Entenderam, gente? E tem que ser um de cada partido, uma quantidade de cada partido. Na verdade, na prática, o que acontece? Eu dei o exemplo de uma cadeira, né? Mas, assim, naturalmente o partido não vai ter só 2 candidatos. Então, acaba que você vai promovendo as rodadas e vai vendo quem teve mais votos. Aqueles com mais votos e que o partido conseguiu conquistar o coeficiente eleitoral, que é aquela quantidade mínima, no caso Tabuleiro, 1.923 votos, essas pessoas são eleitas. Pode acontecer de um candidato sozinho estourar de votos, mas os colegas de coligação dele não fazerem isso. Então, vamos dizer que eu sou candidato em Tabuleiro
eu tirei 1.500 votos. Talvez seja uma votação excelente, mas ainda assim, se outros colegas de partido da minha coligação não chegarem, juntando todos eles, pelo menos a 400 votos, os meus votos não vão valer para conquistar o coeficiente. Mas eu posso entrar? Pode ser que aconteça. Se na sobra de votos eu conseguir, a partir da não obtenção de outros partidos, e aí talvez eu entre. No fim das contas, é um cálculo que é feito a partir dessas diretrizes que eu acabei de explicar para vocês. Você vai fazendo as rodadas até preencher todas as cadeiras da Câmara. Professor, por que Tabuleiro do Norte são 13 cadeiras? É uma questão de tamanho da população. A partir de 30 mil habitantes, você tem 13 cadeiras. Menos de 30 mil habitantes e mais de 25 são 11 cadeiras. Ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas, mais a nossa legislação entende que é necessário que tenham mais representações populares. O que mais? O que mais? Querem que eu fale mais o que sobre isso? Tá claro? Posso avançar? Sim. Isso daí, pessoal, é o nosso sistema judiciário. Você tem aí as instâncias. Você tem, de um lado, a justiça de primeiro grau, seria aquela mais, vamos dizer assim, municipal. Eu estou chamando de municipal, mas é até um erro falar municipal quando estamos falando do judiciário. Porque você não tem um juiz de uma cidade. O juiz, ele é daquela instância. Ele é, dentro daquela vara, aquele responsável por uma área geográfica. Ele dificilmente vai atender uma só cidade, a não ser cidades maiores, né? E aí ele atende conforme determinadas áreas. A nossa legislação brasileira, ela prevê vários tipos de lei. Você tem a lei eleitoral, você tem o Código Civil, você tem o Código Penal, você tem a própria Constituição Federal, você tem várias legislações. E algumas delas, você tem situações bem particulares. Por exemplo, o juiz militar, que ele só atende exclusivamente casos de militares. Você tem, começando por uma justiça de primeira instância, assuntos mais do nosso cotidiano. Quando eles podem se resolver naquela primeira espera, show de bola, acabou, fim do processo. Quando não, quando uma das partes não se satisfaz com o resultado, ela recorre. E aí você tem a segunda instância, que seria um nível, digamos, estadual. Uma terceira instância seria um nível superior, os tribunais superiores. Só num último momento em que houve oportunidade de recursos, houve insatisfação de uma das partes, só em casos extremos é que se chega ao Supremo Tribunal Federal. E essas instâncias, elas são fiscalizadas pelo que conhecemos como Conselho Nacional de Justiça. Então, perceba que tem uma hierarquia dentro do judiciário, que ainda que ela não comece em nível municipal, ela é administrada por órgãos que representam não uma cidade, mas um conjunto de cidades. Entende-se que a justiça é 100% neutra, então ela não pode ter relação direta com casa, com um endereço. Essa, pelo menos, é a ideia que fazemos do nosso judiciário. Executivo, gente, o que é? Nossos prefeitos, governadores, presidente, e existem todos eles fiscalizados por órgãos de controle. Aqui, a gente pode colocar o próprio Ministério Público Federal, podemos colocar a própria Controladoria Geral da União, existem as Controladorias do Estado. Gente, eu sei que é muito nome, é muito órgão, é muito conceito, mas eu só estou explicando essas coisas para que vocês compreendam que existe uma hierarquia clara no funcionamento da nossa máquina estatal.
essa hierarquia preza por a gente ter gente que esteja próximo do público-alvo. É por isso que o presidente do Brasil, por exemplo, ainda que ele tenha responsabilidade concorrente por nossa saúde, a primeira pessoa que a gente bate na porta quando vai discutir o nosso direito à saúde é o prefeito, não o presidente. Então, é importantíssimo que a gente compreenda o funcionamento do nosso Estado, até para, a partir disso, conseguir agir mais e melhor dentro dele. Por fim, o nosso legislativo. Nós temos em nível municipal a Câmara de Vereadores, em nível estadual a Assembleia Legislativa, e depois disso temos o que chamamos de Congresso Nacional. São a Câmara dos Deputados, que, como eu já expliquei para vocês, representam o povo, e o Senado, que representa os estados. Como eu expliquei, isso é claro, inclusive, na quantidade de representantes que temos. Ok, gente? Bora, dúvidas? Samuel, eu queria fazer só uma pergunta em relação, por exemplo,